Ó, então a primeira coisa que eu sempre faço, eu marco na tela ou no papel o espaço que eu vou usar. Eu faço a pintura de fora para dentro. Eu marco toda a forma que eu vou fazer e aí eu começo a recortar essa forma em pedaços. E ao recortar em pedaços, eu foco somente nas formas que eu estou vendo. Eu não penso assim, estou desenhando um olho, estou desenhando a boca. Eu fico sempre pensando no seguinte, esse marrom acinzentado tem essa forma, esse preto tem essa forma, essa parte escura tem essa forma, essa luz tem essa forma. Então eu estou sempre pensando em formas, tá? Tanto que eu consigo, por exemplo, desenhar de ponta cabeça, porque eu estou sempre focando nas formas, certo? E aí a coisa sempre parece mais grosseira, né? Porque é o comecinho, né? E aí do lado direito você vê a etapa final, como que vai ficar. Então eu defini as formas grandes e aí eu começo a definir as formas pequenas. Começo já a focar em detalhes, em coisas menores, tá? Mas é muito importante você definir a parte grande primeiro, tá? Eu sempre falo assim que é interessante você, quando você vai fazer uma casa, ter definido o terreno. Você não construir a casa no vizinho, né? Você ter ideia do espaço que você vai usar do terreno, o espaço que você vai usar de cada cômodo. Depois que você construir já os cômodos, você vai ter espaço dos móveis, dos azulejos, das pias, né? Das privadas, né? Cada coisa vai ter o seu lugar, mas você sempre vai pensar do grande para o pequeno. Se você pensa do pequeno para o grande, você vai acabar colocando a privada no meio da sala, né? Porque você não definiu onde a sala ia ficar. Tá? Então aí é a mesma coisa. Se você começa desenhando o olho, uma hora você vai perceber que todo o resto da cabeça que você estava planejando ficou fora do lugar. Tá? Porque você não pensou na cabeça primeiro, depois no olho. Você pensou no olho, depois na cabeça. E aí, ó, eu comecei, né, com as cores mortas, né, com as cores com marrom de Van Dyck. Tampei toda a tela com tinta, né, menos ali na parte da coroa. Coloquei um azul meio morto ali na roupa dele. E aí eu começo já a brincar com as cores e com as com as luzes e com as sombras, né? Defini ali algumas luzes no rosto dele e começo a colocar essas sombras em vermelho, certo? Por que as sombras são avermelhadas às vezes? Porque é um momento de transição entre a luz e a sombra, né? Onde eu tenho ainda um pouco de luz, de luz quente, eu tenho uma cor avermelhada, né? Onde que eu percebo isso? Eu percebo isso no pôr do sol, né? Eu tenho a transição do dia para a noite e o pôr do sol é uma transição de luz quente, né? Por isso ele é avermelhado. Então em cada transição de luz quente você tem um tom avermelhado, tá? E aí, uma vez que eu já tenho as cores mortas, eu começo a inserir já esse vermelho, né? É muito importante repetir cor, certo? Então eu usei um azul aqui para fazer a roupa, eu vou usar esse azul também em algumas luzes do cabelo, por exemplo, né? Em algumas sombras. Eu usei um vermelho aqui na sombra, vou usar esse vermelho também ali em cima, na outra sombra, vou usar esse vermelho no cabelo, vou usar esse vermelho no fundo, tá? Essa repetição de cor, repetição de elementos é o que gera harmonia, tá? A harmonia é repetição de elementos. Para eu ter harmonia, eu preciso repetir elementos. A harmonia da música acontece por repetição de elemento, tá? Na nota Dó existe a nota Sol ressoando ali. Então, existe uma harmonia entre as duas notas. E aí, ó, eu estou sempre começando. Eu vou definindo primeiro a parte escura, depois a parte clara, depois a parte escura, depois a parte clara. Tá? É isso que é o meu referencial, né? Os tons médios eu defino
depois que eu defini a parte escura e a parte clara. Se eu for para as partes, para os tons médios, antes de definir o claro e o escuro, eu vou me perder. Vai ficar tudo médio, entendeu? É o contraste entre o claro e o escuro que estrutura a minha imagem. Por isso que eu tenho filmes em preto e branco, filmes em claro e escuro, mas eu não tenho filmes só coloridos, certo? Senão você não vai conseguir ver nada. Fica tudo muito confuso. Então primeiro você estrutura o claro e escuro, depois você faz os tons médios que existem entre eles, tá? Sempre que a sua pintura ficar esquisita é por falta de definição do claro e escuro. 90% das vezes. Claro e escuro é mais importante do que a forma. É mais importante do que as cores. Certo? Se você acertar as cores, acertar as formas e errar o claro e escuro, você perdeu sua pintura. E aí eu não tinha gostado daquele fundo avermelhado, achei que ele não fazia um contraste legal com a pintura, e aí eu escureci o fundo deixando a parte avermelhada perto da pintura. Tá? É interessante ter esse fundo, mas com umas luzes quentes atravessando essa escuridão. Né? Criando uma tensão ali no ar, né? Entre o frio e o quente. São essas tensões que geram a tensão. Tá? As tensões geram a tensão. Tensão entre o claro e escuro, tensão entre as cores. Ou também tensão entre as formas, tensão entre os personagens, etc. Entre as notas, né? E se você for reparar, nessa etapa, o olho dele está um pouco mais baixo do que na etapa final. Né? Foi um erro aí de cálculo, né? de percepção de forma, e que um pouquinho mais para frente eu vou arrumar esse olho dele, vou puxar ele um pouco mais para cima. Né? E aí, uma vez que eu tenho as formas meio definidas, eu começo a procurar na imagem que eu tô vendo as formas, os lugares que podem caber os espinhos. Certo? Alguns lugares, algumas formas já indicam que elas podem ser um espinho, enquanto que outras, em outros pontos, indicam que ele pode ter um espinho. Mas é interessante eu sempre estar atento ao que a imagem está me dizendo. A imagem vai me sugerir onde que esse espinho vai estar, onde que a sombra vai estar, onde que a luz vai estar. Né? A imagem sempre está falando com a gente. Ela sempre está falando assim, ó, se você colocar uma pinceladinha aqui, ó, vai ficar bem mais legal. E aí, ó, comecei a fazer as sombras, aí eu já me empolguei e fiz todo o sangue escorrendo, né, no rosto dele. O vermelho é uma cor muito importante, tá? É o vermelho que cria esse molho na pintura. Ele é uma cor de transição. Ele une, né, o claro e o escuro. Está se aproximando já da etapa final. Coloquei umas luzes, né, em volta, né, para fazer um drama, né? Criar uma cena dramática, né? Uma aura pegando fogo, né? Olha. Coloquei uns cabelos ali do lado, ó. Os cabelos de luz, né? Cabelos claros, com fios claros, ó. Esse vídeo foi um resumo de uma aula do emocionante curso Arte Sacra da Escola de Arte de São José.
A sua jornada rumo à maestria artística é enriquecida com aulas dinâmicas e interativas. Imagine participar quinzenalmente de sessões detalhadas, transmitidas ao vivo, onde cada técnica e conceito são minuciosamente explorados, permitindo total engajamento e aprendizado personalizado. Complementando essas aulas ao vivo, você terá acesso a gravações abrangendo desde os alicerces históricos conduzidos pela professora Salete Testolin até explorações filosóficas e religiosas ministradas por especialistas como Diogo Cruxem e Dr. Paulo Pacheco. O curso abrange também os princípios do domínio das técnicas de lápis grafite até as complexidades da tinta a óleo. Esse curso promete transformar sua arte, elevando-a a novos patamares de excelência e criatividade. O link para a matrícula do curso está na descrição.